Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, em especial envolvendo a possibilidade e a grande disputa por Johnny, volante do Internacional, que está sendo muito disputado no futebol italiano, interesse da Roma, do Bolonha, do Spezia e o Mônaco da França, que fez uma proposta de troca de jogadores com o Internacional para ter o volante norte-americano. Além disso, as declarações do presidente Alessandro Barcelos, Edenilson fica e Vitão, novidades sobre uma possível compra do zagueiro. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal tem bastante informação do Internacional, estamos em período de Copa do Mundo, né, as coisas mais voltadas lá pro Catar, mas aqui eu fiz algumas anotações, inclusive aqui pra gente conversar sobre algumas situações envolvendo o dia do Internacional. Eu quero começar falando, gente, sobre o assédio italiano por Johnny, né? Afinal, a gente já tem falado aqui nos últimos dias sobre a possibilidade do Spezia da Itália firmar a proposta pelo Johnny, né? A gente já viu alguns jornalistas aí lá, né, do continente europeu falando, né, que o Johnny tá acertado para jogar no Spezia, que tá tudo certo, algumas declarações inclusive de dirigentes do clube italiano sobre o assunto, e eu consegui algumas novidades sobre isso, tá? Aliás, eu digo para vocês aqui ainda, tá? O Spezia da Itália, mesmo que seja o 17º e não tenha um tamanho tão grande, né, como a Roma, um Atalanta da vida, né? Times que disputam a parte de cima da Série A, que estão em competições continentais nesse momento, o Spezia ainda é o favorito para levar o Johnny pelo modelo de negociação que se propõe a fazer, né? Os valores, a forma como se posta o negócio, né? A possibilidade do Johnny chegar lá jogando, diferente, né, de ir para outro clube maior neste momento e chegar disputando posição, daqui a pouco não consegue, é emprestado para um time menor e acaba perdendo valor de mercado. O Inter está interessado nisso tudo. Quero começar falando, gente, sobre uma informação que trouxe o jornalista muito renomado, né, da Sky Sports, o Gianluca Di Marzio. Ele trouxe a informação de que 2 clubes da Itália vão intensificar propostas pelo Johnny, a Roma e o Bolonha, além do Valência da Espanha, né? E aqui eu já tinha ouvido falar de 2 ligas, né, da Liga Italiana, e aí a gente pode falar vários times europeus que têm interesse nele, né? Europeus nada, né? Italianos. O Spezia, né, que falávamos agora há pouco, Bolonha e Roma, né, agora a informação do Di Marzio, a Udinese já tinha sido levantada aqui como uma possibilidade, então só aí nós já temos 4 clubes, né, querendo levar o Johnny, e certamente tem outros interessados também. A outra possibilidade é de outros mercados, né, o Real Betis e o Valência, como disse o Di Marzio, né, de possibilidade de levar o Johnny. O Inter já definiu valores, né, cerca de 10 milhões de euros para liberar o Johnny nessa janela, cerca de 50, 55 milhões de reais. Lembrando, o Inter tem a totalidade do passe desse jogador, o que é um diferencial para que o Inter coloque o preço que quiser. Diferente do Maurício, né, onde o Inter tem a possibilidade e tal, mas tem cerca de 60% desse jogador. Então teria que ser um valor um pouco mais alto para que a parte que fica no Beira-Rio seja importante para que o Inter pague as contas, né, e libere um jogador que é titular nesse momento. Sobre o Johnny ainda, gente, eu consegui uma informação nesse final de semana e eu demorei muito para confirmar ela, tá? Mas eu já trouxe para vocês aqui que o Inter tem interesse em um jogador chamado Jean Lucas. E eu falo dele aqui de forma constante porque as pessoas com quem eu converso, que estão, né, pensando o 2023 do Internacional, elas citam que esse jogador é um cara importante. É um cara que está meio arquivado lá no Mônaco, né, não vem jogando, é um cara que mostrou um potencial no futebol brasileiro e que se encaixa na forma do Mano Menezes pensar o futebol do Inter pro ano que vem. O Inter tem muita dificuldade nesse momento de encontrar meio-campistas, de encontrar jogadores que possam fazer esta função. E o Jean Lucas é um negócio teoricamente acessível. Por que eu tô falando teoricamente? Porque o Mônaco não vai aproveitar ele. É claro, gostaria de reaver o valor investido que eles tiveram, né, quando ele foi vendido para o futebol francês.
O que está acontecendo, tá? Eu tive a informação nessa semana que o Mônaco, né, sabendo, né, do interesse do Inter e conversando com o Inter, né, sobre a possibilidade do Jean Lucas, uma compra, um empréstimo com obrigatoriedade de compra a partir de metas, um empréstimo com passe fixado, tudo isso está sendo debatido. O Mônaco olhou para o elenco do Inter e viu, tem um garoto aí que me interessa, tô vendo que o futebol europeu aqui tá de olho nele, eu quero levar. Johnny, né? O Mônaco propôs, me dá o Johnny, eu te dou o Jean Lucas por empréstimo e aí, né, a gente abate uma parte do valor da compra do Johnny com a ida, né, do Jean Lucas a Porto Alegre. Esse negócio não deve ser aceito pelo Internacional, porque o Inter entende que o mais importante neste momento é a grana, é um valor em dinheiro alto, como eu disse, 10 milhões de euros ou mais, né? Não se descarta que se receba mais pelo Johnny. Então é um jogador que está muito valorizado na Europa, o Inter não deve aceitar esse negócio com o Mônaco, mas foi proposto e não significa que o Jean Lucas não possa jogar aqui, afinal o Inter tenta construir ainda uma forma de negociação para que ele venha jogar no Inter, porque ele é um jogador visto como importante para a próxima temporada. Dito isso, eu quero dizer que o Brechó Colorado é o maior caçador de relíquias do Internacional, né? Camisetas de outras décadas do Inter, né? Daquela década que tu começou a acompanhar o Inter no estádio, tu acha em brechócolorado.com.br. E mais do que isso, né? Tu tá apertado nesse final de ano, dá uma olhadinha no teu armário, vê se não tem nenhuma camiseta do Inter aí sobrando, e o Brechó compra a tua camiseta do Internacional. O link para falar com o Brechó Colorado tá na descrição aqui do vídeo. Para a gente encaminhar, eu queria falar um pouquinho sobre as declarações do presidente Alessandro Barcelos. Afinal, ele se manifestou depois de algum tempo na Rádio Guaíba. Curiosamente, né, foi onde o Dani Dubin, né, vice-presidente, falou também, né, no último domingo, aquelas declarações polêmicas sobre o Edenilson e tal. O presidente deu uma declaração completamente oposta ao seu vice-presidente. Sobre o Edenilson, ele disse que o Dani Dubin disse, né, sobre fim de ciclo, sobre acreditar que é o momento do Edenilson pegar suas malas e ir embora, é uma opinião pessoal. Que a opinião do departamento de futebol do Inter é de que o Edenilson é um grande jogador, é um grande profissional, e falou em caráter, em ser humano, aquela coisa toda, e que gostaria da permanência do Edenilson, e que já conversou com o atleta sobre isso. E até citou, né, e valorização não se faz só com palavras e tal, o Inter quer mesmo permanecer com ele. Mas é claro que está completamente em aberto. O Kudê, por exemplo, chegou ontem a Belo Horizonte e agora, né, vai fazer uma análise, né, do elenco do Atlético Mineiro e vamos ver se esse negócio avança, tá? Mas o Inter tratou, na figura do seu presidente, de valorizar o Edenilson na Rádio Guaíba. Além disso, ele falou sobre o Vitão, né? Até anotei aspas aqui para não me perder. Ele falou o seguinte: estou otimista, mas o status ainda é o mesmo. No pós-Copa, vamos tentar negociar ou avançar, intimar esta negociação com o clube ucraniano, né? Que depende, né, dessa parte para que o negócio seja finalizado. Aqui eu trago o que eu já trouxe para vocês, acho que no começo da semana ou no fim da semana passada. O Inter quer comprar o Vitão. 50% e olha, acredito, né, e vi algumas informações circulando aí, né, vi que o Baldassi falou sobre isso, que o Vaguinha falou sobre isso, tem um investidor no Inter e tal. Eu não duvido, né, até porque está se criando, né, nos bastidores uma expectativa muito grande do Inter comprar o Vitão, o Inter está comprando o Wanderson, só aí nós temos 8 milhões de euros, né, quase 9. Então é um valor importante que o Inter está despendendo para manter dois dos seus pilares no time para o ano que vem. Então o Vitão é uma possibilidade real e boa de permanecer no Internacional. KTO.com, hein? Hoje começam as decisões na Copa do Mundo, né? Times podendo ser eliminados da competição. Tem o Catar já eliminado contra a Holanda, tem Equador e Senegal brigando por uma vaga nas oitavas de final. Estados Unidos e Irã, né? Também disputando uma vaga nas oitavas. Inglaterra contra o país de Gales. Então tudo isso tu pode apostar em KTO.com, né? Então te registra lá, usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá? Então, velho, é isso, né? Eu volto à tarde, né? Tô fazendo poucos vídeos, né? Para tentar deixar vocês mais bem informados em relação a isso, não fazer um monte de vídeo e tal, né? Tentando resumir, afinal, de estar no período
de Copa, aquela coisa toda, as informações estão um pouco mais reduzidas, mas assim que eu tiver novidade, eu trago aqui, então já ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que tá rolando no Internacional, porque tem muita coisa, hein? Tá tudo muito parado, mas quando andar, a coisa vai ser bem importante pro Inter, eu garanto para vocês. Deixa o like, te inscreve, a gente se vê. Tchau, tchau!